Glória a Deus. Vamos estar ministrando a palavra aqui. O tema é: você é justo. E nós vamos estar falando então sobre a justiça de Deus. Na introdução, quero estar falando sobre os dois Adões, os dois Adãos, seja como quiser. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 19. Romanos, capítulo 5, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Beleza. Uma questão que nós precisamos avaliar aqui é essa. Somos pecadores por causa de Adão. A crise desse pecado é maior que as nossas vidas, porque já nascemos pecadores. Se resolvermos ser bons na marra, não vamos conseguir. Mesmo que fazermos o nosso melhor. Não vamos conseguir. Veja, um homem ímpio, ele pode ser um homem bom. Imagina que um homem ímpio no seu melhor dia. Ele acorda, faz café para a esposa, para os filhos, é domingo, e ele cuida das coisas que estão ali adiante dele. Depois que todos tomam café, ele fala para sua esposa que ele não vai precisar cozinhar, ele vai levar todo mundo para almoçar fora, e eles vão, e eles brincam, passeiam, andam de bicicleta no parque. Depois eles voltam para casa, tomam sorvete, estão cansados, tomam banho, e ali à tarde vai vir, à noite, e ele fez o seu melhor naquele dia. Porém, ele acaba morrendo à noite. E foi para o inferno. Nesse mesmo dia, um homem muito justo, justificado em Cristo, teve o seu pior dia. Ele acordou chutando balde, chutou o cachorro, gritou com todo mundo, não quis tomar café, saiu emburrado, ficou andando com o carro sem rumo, xingou pessoas no trânsito, quase atropelou 2 mulheres e, muito irritado, não voltou para casa para almoçar. Depois, quando voltou, começou a brigar e saiu de novo, voltando só à noite. Porém, à noite também ele morreu e foi para o céu. Por quê? Porque um era justificado no Adão, o outro justificado em Cristo. Vamos ler de novo o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, este homem é o Adão, muitos se tornaram pecadores. Aquele homem resolveu ser bom naquele dia, mas ele era pecador. Assim também por meio da obediência de um só. E este outro é Jesus, que vai ser chamado de segundo Adão.
E este homem obedeceu a Jesus. Muitos se tornaram justos, ele se tornou justo. Mesmo que ele teve um dia mau, um dia difícil, um dia em que ele até cometeu pecados, ele não deixou de ser justo. Enquanto que o outro que teve um dia fantástico, um gentleman, um romântico, um grande pai, ele não deixou de ser pecador. Porque a justificação não está nas nossas obras, está no nosso intermediador, que no caso ou vai ser o Adão pelo nascimento, ou vai ser o Senhor Jesus pelo novo nascimento. Então este homem justo, ele tem uma bênção maior que a sua vida. Mesmo que ele tentou pecar, ficou bravo, não quis remediar nada, o Senhor Jesus continuou sendo o seu intermediador. Veja, então qual é a força que está por trás do pecado? Porque as pessoas que querem pecar, que não querem pecar, pecam. Porque as pessoas que fazem força para não pecar, acabam pecando. Vamos ler um outro texto? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56. Diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha que coisa! Como assim a força do pecado é a lei? Ele está falando da lei de Deus, mas qualquer lei pode te fazer pecar. Sem lei não tem pecado. Você sabe que sem lei não tem pecado? O que é um estado de uma pessoa sem lei? Um bebezinho de dias, pequenininho. Ele não tem pecados, mas por que ele não tem pecados cometidos? Porque não tem ainda uma consciência da lei. Ele faz tudo que der na telha dele. Não existe para ele um erro. Não existe para ele um não faça. Porém, esse bebezinho vai ganhar mais dias e até anos, e aí, em pouco tempo, ele vai receber tanto não. Vai ser, não faça isso, não mexa nisso, não toque nessas coisas. A consciência dele, a partir de então, começa a entender o pecado, não fazer, principalmente se os pais disciplinam quando ele faz. Então ele vai saber que não pode, mas ele vai querer fazer. Como é as coisas. Então você percebe que só quando está totalmente sem uma consciência da lei é que você não tem o pecado. Porque a força do pecado é a lei. Mas eu quero te contar uma outra coisa para você entender essa questão. Ó, alguns garotos passavam sempre por uma rua onde tinha uma casa toda de vidro. E eles não sabiam que havia câmeras filmando eles lá por dentro das casas. E eles passavam, olhavam, pulavam, davam pulos altos para ver o tanto que eles alcançavam, tiravam selfie, arrumavam o cabelo, eles brincavam de ver os vidros daquela casa. Passavam ali toda semana. Um certo momento, alguém, para fazer um teste, colocou uma placa ali onde eles passavam: não jogue pedra na casa. Então, quando eles viram aquela placa, o que aconteceu? Não pularam, não cantaram, não dançaram, não arrumaram o cabelo naquele dia. O que eles fizeram foi pegar pedras, armar uma bela corrida e jogar pedra nos vidros. Por que nunca pensaram nas pedras e o dia que tinha uma placa lá, não jogue pedra, eles quiseram jogar pedra? Porque a força do pecado é a lei. Então, se você criar uma regra, eu não vou mais gritar, você grita. Eu não vou mais dizer estas mentiras, semente. Por que isso vai acontecer? Porque não é possível criar uma lei para vencer o pecado, uma vez que a força do pecado é a lei. Então, o que é essa parte aqui que você tem que entender
Não é para você tirar nenhuma conclusão. Isso aqui é só para você entender. Entendeu? A força do pecado é a lei. Onde estiver a lei vai ter o pecado. Ninguém cumpre os 10 mandamentos. Então sempre vai estar caindo em algum. Ok, mas como que eu posso então viver nesse mundo longe do pecado? É impossível. Isso é tão bom não ter viver no meio do pecado. Bom, existe a nossa parte em relação à vida que vence o pecado. E qual é ela? Ela está baseada em 2 versículos. Então eu vou te mostrar nesses 2 versículos como que a nossa vida vence o pecado. Nosso eu cristão. O primeiro versículo está lá em Romanos, os 2 estão em Romanos. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, verso 14. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Quando o pecado perde para mim, só existe uma maneira. Só existe uma maneira de você vencer o pecado. Apenas quando você está debaixo da graça. Uma lista de coisas para fazer e não fazer não resolve o problema do pecado. Odiar o pecado não tem poder de vencer o pecado. Fica muito triste com o pecado. Não vai te ajudar a resolver. Desistir de vez dessa vida cristã também não vai te resolver o problema. Agora, tem algo que pode te ajudar a resolver esse problema. Aprenda tudo que está relacionado com estar debaixo da graça. Por quê? Porque o verso 14 do capítulo 6 de Romanos diz que estamos debaixo da graça e não da lei. Então precisamos aprender tudo de como é estar debaixo da graça. E quando você estiver debaixo da graça, vai acontecer algo maravilhoso na sua vida, que está lá em Romanos, capítulo 5, verso 17. Coloca lá na sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, verso 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja, tem 4 coisas neste texto que está relacionado ao estar debaixo da graça. Então, quando estamos debaixo da graça, nós temos, em primeiro lugar, a abundância da graça. A graça de Deus é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele está nos dando. Nós não deveríamos ter, mas Ele está desejando dar. Então, há uma abundância dessa bondade de Deus sobre a nossa vida. Quando nós estamos realmente debaixo da graça, há uma abundância da bondade de Deus para nós. Outra coisa, o dom da justiça. O que é o dom da justiça? É quando o Senhor pega a bênção de toda a obra cristã que Ele fez e dá para nós. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Antes, quero te falar algo. Lá em João, capítulo 8, do versículo 1 até o 11, tem aquela mulher que foi apanhada em adultério. E você conhece a história? Os homens queriam apedrejá-las e perguntou para o Senhor. E o Senhor disse para jogar pedra apenas quem não tinha pecado. Todos foram embora. Então o Senhor falou para ela: cadê os teus acusadores? Não ficou nenhum? Ela: não, foram embora. Aí ele podia acusar, né? E ele disse para ela o quê?
nem eu te acuso, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então veja, ele não falou para ela parar de pecar para depois ele perdoar. Ele primeiro disse que não a condenaria. Ele deu o dom da justiça para ela. O dom da justiça também é o dom da não condenação. Então ele deu para ela o dom da não condenação, para que ela pudesse ir viver livre daqueles pecados. E tem aqui também nesse texto de Romanos 5,17, reinar em vida. O que então é reinar em vida? Reinar em vida é reinar com esses dois pontos de cima. Você vai reinar e vencer, e não vai viver debaixo do pecado. Por quê? Porque haverá abundância da graça e o dom da justiça na sua vida. Então por isso você vai viver uma vida de rei, porque você vai ter essas duas bênçãos. E por fim, o texto fala que tudo isso é em Cristo, é por meio de Cristo. Então, respondendo aquele primeiro texto que nós lemos em Romanos 6,14, quando é que eu estou debaixo da graça? Quando eu estou em Cristo, por meio de Cristo. Então nossa vida tem que ser em Cristo, por meio de Cristo. Jesus é a minha vida. E por fim, a parte mais importante aqui é como vivo e venço na prática. Ok? Porque eu estou te contando aqui as bases, né, de tudo isso, mas é meio teórico ainda, você precisa crer nisso. Mas como que é na prática? Então vamos ler outro texto da Bíblia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Está escrito assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Usa sempre este final chamado em Cristo. Olha que texto muito maravilhoso esse que nós lemos, porque ele é a base da vitória, é uma declaração poderosa que vai fazer com que você avance muito. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui na versão corrigida, eu li ele na versão atualizada. Deixa eu pôr ele na versão corrigida aqui. Amém. Mas ele está praticamente falando a mesma coisa. Tem um texto que fala a justiça de Deus em Cristo. Porque é assim que nós devemos falar. Mas glória a Deus, queridos irmãos. O importante é que esse versículo é a grande bênção. Coloquei na Bíblia Viva, também está do mesmo jeito, mas não tem problema. Então, aqui está escrito: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso é glorioso, glorioso, maravilhoso, para a glória de Deus. Amém. Então, vamos continuar aqui falando. Esse texto é uma declaração de uma oração. Esse texto tem que se tornar a sua oração. E quando é que você faz essa oração? Toda vez que você erra com algum pecado. Esse texto, ele é uma vida. Então você tem que tomá-lo com muita fé, sabendo que vai haver um mover na sua história nesse momento. Esse texto é uma verdade. Então você não está falando para ser, você está falando porque é. Esse texto, ele move o céu. Ele move o céu.
Ele vai fazer com que o próprio Deus mova-se ao seu favor. E esse texto quebra as forças da carne. Porque é o pecado, a maior parte do pecado está na relação com a carne. Então, veja só uma coisa. Quando todos os homens, lá no momento da crucificação, quando o Senhor Jesus ele vai receber o pecado de todos os homens, então ele está na cruz, de frente, e todos os homens pecadores vão ser lançados nele. Deus não virou as costas para o Senhor porque ele estava machucado, ensanguentado, usando coroa de espinho. Não, até porque você vê que ele não usa não fala que está abandonado nessa hora. É somente naquele momento em que todos os homens é colocado nele. Eu sei que isso é feito ali em fração de segundos dentro do histórico da cruz, mas se você for ver, Deus tem o poder de ver todos os homens entrando ali. Então o que Deus faz? Ele não está olhando para aquilo. Desde Mateus 27, 45, Mateus 27, 45 diz assim: desde a hora sexta até a nona houve trevas sobre toda a terra. Então, um período do meio-dia às 3 da tarde. E então são 3 horas dessas trevas. E o verso 46 fala: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Porque o Senhor virou as costas ali. Por que Deus virou as costas ali para o nosso Senhor Jesus? Porque nós estávamos recebendo, entrando no Senhor. E se Deus olhasse ali, ele ia ver todos os homens pecadores e consumi-los, destruí-los, incendiá-los com o próprio Cristo junto. Então ele vira ali as costas, né? Como o texto não sugere, mas é como nós temos uma impressão melhor de alguém que não está vendo, que abandonou, porque ele não largou o seu filho. Ele só não viu aquela cena, porque aquela cena ia ser um grande prejuízo para nós. Você às vezes lê esse texto e fala: coitadinha de Jesus, na hora mais difícil Deus o abandonou. Não, Deus o abandonou para não consumir a gente. Deus o abandonou para não nos matar ali, ok? Então, quando o Senhor ressuscita, aí é totalmente diferente. O que acontece quando ele ressuscita? Quando ele ressuscita, ele está de frente. Ele está na frente. E todos os homens agora que ressuscitam com ele, que somos nós, estamos atrás. Então, o Senhor agora, quando ele ressuscita, ele vai à frente e os homens vão atrás. Por isso que ele se torna a nossa roupagem. É por isso que ele se torna nossa força. Ele se torna nosso representante. Ele se torna nosso intermediador. Quando Deus olha para nós, ele vê o Senhor. Então, ele vai abençoar. Inclusive, eu quero ler com você esse texto de 1 Timóteo, capítulo 2 e verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Que olha o que diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia. Então veja, o Senhor agora é o nosso intermediador entre nós e Deus. Ele agora, então, tudo de nós passa para o Senhor Jesus, do Senhor Jesus vai para Deus. Tudo de Deus vem para o Senhor Jesus, do Senhor Jesus vem para nós. Então, ele fez essa ponte, ele tem esse intermédio. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é que controla nossas vidas. Então, não existe entre nós um agir com Deus, um agradar a Deus, um servir a Deus. Não, existe entre nós um estar em Cristo, e porque estamos em Cristo, recebemos todas as bênçãos de Cristo que foi dada para nós. Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Ok, então Deus e você, ele é aproximado, vocês são aproximados no momento em que
essa frase é falada: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E ali então acontece uma chuva de graça, o dom da justiça. Você está embaixo da graça. Não sobra espaço para o pecado, não sobra espaço para a vida ímpia. E louvado seja Deus por isso. Glória a Jesus. É tremendo toda vez que nós então temos os pecados, devemos dizer quem é que somos. Somos justiça de Deus em Cristo, e isso são degraus que aumentam a nossa unção, que aumentam a nossa identidade, que aumentam a nossa fé, que aumenta a graça de Deus em nós, e que é de glória em glória. Porque você não vai dizer essa frase de uma vez, vencer o mal e nunca mais vai ter um ataque, nunca mais vai ter. Não, você vai talvez precisar de usar essa oração com essa frase várias vezes no dia, principalmente se você tem tido alguns problemas corriqueiros, como tipo mentiras, pornografias, riras. Você tem que então dar um tempo todo que você cai, se retirando, voltando-se para Deus, falando: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Senhor colocará a vitória sobre a minha vida. Oh, aleluia. Então, que você venha saber declarar isso com muita propriedade, com muita visão, com muita graça. Não esqueça, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Faça essa oração todas as vezes que precisar fazer essa oração. Em nome de Jesus. Fica na paz.